desta foto de um de tantos filmes desse que é o maior biografado no planeta, que nos mostra muito um Jesus real, né? Um espírito crístico que transmitia exatamente o assunto que nós vamos refletir na manhã de hoje, para as nossas reflexões, a questão da esperança, da alegria, da felicidade, do bem, do amor. E para isso, em relação ao assunto, nós vamos buscar exemplo nessa obra. O livro Paulo e Estevão completa esse ano 81 anos do seu lançamento. Foi lançado em 1941 e o que é interessante notar acreditamos que muitos, se não todos, já têm ouvido, até porque uma grande empresa americana mudou até a sua nomenclatura, a sua marca, né? E nós temos ouvido muito a respeito do metaverso, não é isso? Você já deve estar acompanhando, se não está utilizando dessa ferramenta. Interessante notar realmente que esse assunto, você diz, mas o que tem a ver, não é, esse assunto com um livro de 81 anos atrás? Tudo. Porque ele nos prova de que nós descobrimos o que está na dimensão espiritual, como co-criadores que somos, e trazemos para cá e adaptamos de acordo com as nossas necessidades. Nós não somos criadores, criador é Deus. É que a terminologia, via de regra, é colocada dessa maneira. Nós somos co-criadores. Mas, então Deus criou o parafuso. Não, ele tinha mais o que fazer do que criar parafuso. Mas o fuso estava na mente divina. Tanto é que tecnologia utilizada em 1943, quando psicografado o livro Nosso Lar, que foi lançado em 1944, nós não possuímos ainda, que é a questão do aeróbus que o André Luiz fala, que era uma relação, que é um veículo movido a eletromagnetismo sem trilho. Nós temos com trilho. E, na realidade, essa questão dessa tecnologia, também na área da ciência e da ciência médica, o André Luiz antecipou conhecimentos 30 anos ou 40 anos antes de que a ciência chegasse. E ainda existem informações no livro Evolução em Dois Mundos que a ciência ainda não comprovou. André Luiz traz com 20 anos de diferença a questão do cérebro triuno, a título de exemplo, estamos colocando alguns exemplos. A questão do cérebro triuno, que só em 1970 o Dr. Paul MacLean colocaria de forma científica aquilo que André Luiz havia trazido com 20 anos antes desta descoberta. Então é interessante, por isso a classificação, que não é nossa, né, é da doutrina de co-criadores. Nós co-criamos, nós vamos descobrindo. Vou dar um outro ponto bastante intrigante e interessante. No livro Os Mensageiros, quem talvez já tenha lido ou estudado essa obra, é interessante notar que André Luiz vai no Campo da Paz, que é um local dirigido por Alfredo, uma entidade, e no Campo da Paz ele vê a tela do martírio de São Denis, que é aquele, foi canonizado porque ele era um cristão, cortaram-lhe a cabeça e ele teve tempo ainda de pegar a própria cabeça e segurar a cabeça que havia sido, não é, cortada, ele havia sido decapitado, então ele segurou a cabeça. E aí fizeram o quadro, o pintor Bonnat fez o Martírio de São Denis. E André Luiz vira-se para, nós estamos falando de plano espiritual, ok? André Luiz vira-se para o quadro e diz assim: belíssima cópia, dado que o original está no Panteão de Paris. E Alfredo, virando-se para ele, diz assim: não. Este é o original. O que está no Panteão de Paris é a cópia. Mas como? Bonnat se desdobrava no processo do sono, vinha até aqui, olhava a tela, voltava, despertava e pintava a tela. Sensacional. É sensacional.
vou te falar desse livro. 1941, quando ele começou a ser psicografado, terminado em 3 meses, de um trabalho das 6 da tarde a 2, 3 da manhã, todos os dias no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo. Tem gente balançando a cabeça que pode ser que seja lá do local ou conheça bem a história. Ele disse que Emmanuel, chegando-se a ele, disse: Chico, eu quero que você não tenha interferência de imaginação nesta obra, porque a imaginação nossa interfere. Tanto é que é provado, né, cientificamente, a física já nos mostra de que o observador altera o resultado do que está sendo observado, não é assim? Tanto é que você às vezes altera o resultado de exame pela a sua disposição de natureza magnética através do que você pensa. É interessante notar isso. Por isso alguns falsos positivos ou falsos negativos. Por isso os casos de cânceres no indivíduo, que o indivíduo não tem absolutamente nada, mas começa a criar uma situação de que existe de fato uma enfermidade, e a enfermidade surge. Ou o contrário também, a enfermidade desaparece, mostrando a capacidade de cada um de nós como espíritos diante da realidade de nós mesmos. Ele disse: eu não quero interferência de imaginação nesta obra, porque, apesar de ser médium mecânico, passa pela criatura, ok? Então existe um processo anímico, que é de alma, de ânima, de alma, passa por mim. E eu tendo a imaginar. Eu falei de porão da casa do Dr. Rômulo Joviano. Você imaginou um porão? Não é aquele porão tradicional, né? Embaixo da casa, etc. Era uma estrutura do lado da casa que recebia o nome de porão. Não era uma edícula. Interessante notar que Emmanuel pede para que sejam instalados equipamentos, isso na dimensão espiritual, aonde todas as ocorrências do livro foram como se o Chico tivesse deslocado no tempo, como se ele tivesse deslocado, mas não aconteceu, evidentemente, e tudo estava ao vivo e a cores, a ponto de se sentir, de acompanhar os diálogos e tudo mais, mas se sentir temperatura ambiente da época que as criaturas experimentavam e a vibração das pessoas há 81 anos atrás. O que a gente está falando de metaverso é primitivo perto do que já existia. E o que nós teremos. Em 1920, quando foi psicografado Memórias de um Suicida, autor espiritual Camilo Castelo Branco, que muitos podem ter lido a respeito, né, porque foi um escritor e jornalista português, esse livro não foi editado no período que foi psicografado, e sim 20 anos depois, porque as pessoas não estavam estruturalmente preparadas para assimilarem o que era trazido ali naquele livro. Camilo Castelo Branco vai falar de tecnologias que nós ainda não possuímos, ou possuímos ainda em estágio inicial, em 1920, mostrando que a questão de tempo, como o Livro dos Espíritos nos diz, né, por que nós estamos dando todas essas informações? Porque, na realidade, a gente tem que olhar a doutrina conforme é a proposta. Olhar a nossa doutrina e a fé com razão, não é verdade? Tendo estrutura, tendo informação adequada. Porque senão fica uma coisa meio mística, fica uma coisa meio assim, milagreira, alguma coisa de difícil execução por nós, dá uma sensação de simples mortais e de gênios, né? Que estão acima das coisas, quando na realidade a produção disso tudo ela é de nós mesmos, à medida que nós vamos evoluindo.
Por isso é interessante essas introduções para a gente verificar que não é A, B ou C que se diferencia e o resto é a humanidade que fica como o resto. É chamar mesmo para os aspectos racionais em relação até mesmo na condição da nossa fé. Até porque é a proposta, né, de que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, conforme o codificador salienta na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante, então, verificar que nós vamos conquistando gradativamente e um dia teremos a possibilidade de poder acessar o conhecimento verdadeiro, aquilo que aconteceu na história, e não aquilo que é contado por quem venceu, acessar com toda a pureza que nós podemos encontrar e que a história de Paulo e Estevão foi trazida para nós. Que nós pegamos só uma nuance desse livro, dada a riqueza dele como um todo, nós não vamos falar do livro. Se você tiver interesse em estudar esse livro, nós temos aqui no KSSF, todas as quartas-feiras, um estudo dessa obra, que pode ser acessado inclusive online, no conforto da sua casa, do seu trabalho, você pode acessar e participar. Estamos aí mais ou menos na metade do livro, mas não tem o menor problema, né? Uma leitura e o acompanhamento acaba sendo simples, porque é de uma riqueza da história do cristianismo primitivo que é sem sombra de dúvida. Como dissemos, ele foi psicografado em praticamente 90 dias, um trabalho ininterrupto, e no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, como informamos, e é interessante notar como a natureza é algo de relação conosco e que por vezes nós não percebemos. A companhia que o Chico teve todas as noites, no momento que ele chegava para abrir a porta com a chave, era de um sapo que esperava ele na porta. Aí ele abria a porta, o sapo entrava, ficava no cantinho do porão enquanto ele psicografava. Depois que ele botava o lápis, terminava o trabalho da noite, o sapo ia embora. No dia seguinte, na noite seguinte, ele chegava, estava o sapo esperando ele lá na porta. Ele abria, entrava o sapo. Depois de 3 meses, quando ele deu o ponto final na obra Paulo e Estevão, ele nunca mais viu o sapo. Porque também é duro, né? Você ficar 90 dias olhando para o cara, a noite toda lá enquanto ele psicografava, não é coisa tão simples. É tão de quem estava ali reencarnado. Ele falava com os animais, né, como algo assim semelhante. Ninguém está fazendo foi reencarnação de Ari Betesena, semelhante a Francisco de Assis. Tanto é que numa das vezes, quando ele residia em Uberaba, na casa de Valdo Vieira, tinha muita saúva. Para quem sabe, conhece esse interior, né? Aquela tipo de formiga. E o Valdo Vieira tinha muita saúva, e o Valdo Vieira disse assim: hoje à noite eu acabo com essa situação aqui, com esses salveiros todos, eu vou comprar veneno e trazer ele. O Chico disse: deixa eu falar com elas antes. Aí o Valdo disse: Chico, você faz o que você bem entender, mas hoje eu liquido com esse problema. Aí o Valdo saiu para trabalhar, o Chico também, mas o Chico voltou antes, e aí ele conversou com a saúva, disse: olha, o Valdo está vindo aí com veneno, e eu sugiro para vocês que vocês mudem de ambiente, porque ele vai colocar veneno, vocês todas vão morrer. O Valdo se atrasou para chegar, umas 3, 4 horas. Quando chegou, não tinha uma formiga no quintal. Anos depois eu tive, numa classe que eu dava aulas, eu tive um aluno que disse: já sei que a minha casa era um formigueiro só, eu era vizinho deles, mudava todo mundo para o meu quintal, era uma coisa, saía saúva de tudo quanto era lado. Incrível a questão de você ter, porque nós temos esse potencial, isso não é de um, é de todos nós. A gente tem essa capacidade. Por isso que a gente tem a capacidade de inverter as coisas na nossa vida
com o fator preponderante da esperança. Querem ver? Não era o Paulo. Se a gente se sente errado ou errada em relação a determinados momentos da nossa vida, a gente vai falar de um cidadão que chegou a escrever para os Tessalonicenses, né, de Tessalônia, você encontra aí no capítulo 5, versículo 18, escrever: dê graças a Deus por tudo. Parece ser incoerente, não parece? Dê graças a Deus por tudo. Ah, mas pelos erros que eu cometi, também. Porque você está, eu, você, nós, estamos em aprendizado. E só erra quem está querendo fazer alguma coisa. Quem não faz absolutamente nada e vive no comodismo, não erra e não acerta. E é responsável pelo fato do mal ocupar o espaço que o bem não é, do bem que não é feito. Porque o bem não está na mão de A, de B, de C fazer. Está na nossa mão. E o bem pode ser feito da maneira que for. Aonde a gente estiver, como nós estivermos, do jeito que a gente se encontrar. Não é possível que a gente não possa fazer o bem através de uma prece em favor de entes queridos, em favor de pessoas com as quais nós temos problema de relacionamento, em favor da situação do planeta, em favor daquilo que nos cerca, em favor de nós mesmos, porque de se fortalecer para do fortalecimento da esperança em nós contagiarmos as pessoas. Nós somos essas criaturas que levam o contágio do bem se nós nos predispomos a ele. Porque nós fazemos o seguinte, nós somos criaturas que podemos emitir essas energias positivas, negativas também. Positivas e contaminar pessoas, porque o bem é imperante no ser. Nós somos criados pelo amor, somos filhos e filhas de Deus. O que impera em nós é o amor. Toda vez que nós vibramos, pensamos positivamente, paz, equilíbrio, esperança, etc., nós vamos contagiando essas criaturas. E o melhor de tudo isso, somos por elas contagiados. Emitimos o bem, contagiamos, reforçamos, essas energias são reforçadas, voltam para nós e nos beneficiam. É mais do que ganhar 790 milhões de dólares na Mega, que está na nossa mão. E às vezes a gente espera recursos outros para ser feliz. E quando o recurso chega, a gente não é mais. Perdeu-se um tempo enorme para chegar em determinado ponto, e o que é a felicidade? É o percurso, não é só o final. Não é? Quer ver? Viagem. Não é fantástico o período que a gente vai se preparando, aí faz a viagem, etc., e a viagem termina assim. Todo o processo é positivo, mesmo quando nós nos equivoquemos. Por isso que Paulo diz: dê graças a Deus por tudo. E é interessante notar que esse cidadão que disse isso começou a existência de relacionamento com o cunhado, mandando executar o próprio cunhado. Você já viu que cunhado é problema há mais de 2000 anos. Está no pacote. Mandou executar o próprio cunhado, tendo, a figura mostra bem, a noiva junto, que não havia reconhecido até então. A história é longa, nós não vamos ficar no ponto da história, porque não é esse o foco. Até que Abigail, a irmã do Estevão, com o nome alterado, disse: Saulo, é o Gesiel, o meu irmão. Imaginou, cara? Você na parada mandou executar o irmão da sua noiva com casamento marcado. Sabe lá o que é isso, não?
E a gente, porque eu errei nisso, errei naquilo. Para pensar. Você está na frente do sujeito que vai ser o seu cunhado, do lado da moça com quem você vem data para casar, e ele está sendo executado porque você mandou. Para a execução, ele retira o Estevão dali, leva para um ambiente separado, e o irmão da sua noiva, figurativamente, o irmão da noiva desencarna nos braços dela, sem dirigir ao indivíduo qualquer acusação. Imagina se você está todo arrebentado na pedrada, o cidadão que mandou executar está na tua frente, o que você diria para ele? Não é? Todo mundo o quê? O que a gente diria para ele, não é? E às vezes a gente para a nossa existência porque nós cometemos um equívoco, ou vários deles, principalmente pela inexperiência, pela atitude desenfreada. Não é? Às vezes a gente toma atitude e diz, puxa, tinha que ter pensado melhor, não devia ter dito isso, não devia ter feito assim. Mas fez por quê? Porque tinha inexperiência, não sabia ter como controle sobre a própria língua. Que, lembrando o André Luiz, né, ela é um músculo, e ainda bem que não ganha volume à medida que a gente use ela. Não é verdade? Você vê como Deus sabe o que faz. Aí, veja, é um momento, o sujeito está ali diante da criatura que ele manda executar, e que a partir daí, por manter-se, muito provavelmente é uma análise entre o remorso e as convicções que tinha sobre religião, diz assim, eu vou eliminar todos e qualquer sujeito que tiver atrás desse carpinteiro que foi crucificado. Porque era um carpinteiro, não é? Que estava conforme a visão contrário às leis mosaicas, dos interesses deles, com um detalhe adicional, não jogava o jogo. Porque se joga o jogo, ficava de bem com a coletividade. Mas não jogava o jogo dos poderosos. Não veio para corromper lei. Respeitava as leis civis, respeitava o ambiente em que estava, mas disse claramente, eu não vim destruir as leis, eu vim dar-lhes cumprimento. Não lei de natureza civil, pura e simples. As leis que regem o espírito. Né? Você não ouviu tantas outras informações para agir de uma maneira? Eu te digo agora para você não agir exatamente conforme o que você evoluiu. Era isso que ele estava dizendo para nós. Vocês evoluíram, mudou o caminho, abre a mente, abre a sua visão, a coisa mudou. Mas ele tinha uma estrutura, ele era convicto naquilo que ele fazia, ele disse, eu vou atrás de cada um, e descobriu que o Ananias era um cidadão que havia convertido aquela que fora a sua noiva, porque diante daquele embaraço a coisa tinha terminado. Ficou uma coisa não resolvida. Imagina, o cunhado está morrendo, ele naquela situação com a noiva, etc., ele se afasta da noiva. Se afasta da noiva porque não tinha ambiente para a continuidade daquele relacionamento na cabeça dele. E aí ele falou, eu vou atrás, e descobriu que o Ananias tinha convertido a Abigail, aquela que teria sido a sua esposa, teria convertido ela, e ele falou, eu vou atrás do cidadão. Imagina a gana de pegar aquele sujeito. Às vezes a gente não teve essa gana assim de dizer, se eu pegasse essa criatura, eu ia dizer coisas positivas para ela. Às vezes a gente faz isso dentro do veículo. Não é? Segura o volante, se fosse o pescoço desse miserável que acabou de me fechar.
Imagine uma estrutura dessa. Não estou dramatizando, não. Isso aqui é pegando leve o que diz o livro. Ele chega, cai, tem a visão de Jesus, porque é clarividência, os outros não veem, só ele vê, tanto é que os outros acham que ele teve problema por causa de insolação, né? Sol do deserto. Ele cai do camelo, e quando ele cai, ele tem a visão de Jesus, e é interessante notar que nesse instante que só ele vê Jesus, e lá no metaverso do Chico, ele também via. Incrível. E ele diz que os olhos de Jesus, o olhar de Jesus, era o olhar de uma pessoa que tinha capacidade de amar o mundo inteiro. Que visão, hein? Que visão! Ele não fica dizendo para Jesus: ó, Jesus, sabe como é que é? Eu realmente estou com problema. Estou com problema, eu tenho que ir num psicólogo, num psiquiatra, num psicanalista, eu tenho que tomar medicação, não sei o que está acontecendo comigo, o senhor me desculpe aí que eu estou, né, aprontando o que eu estou aprontando, porque o senhor acabou de me perguntar o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginou Jesus te perguntando para você, não? Como é seu nome? Rodney. O nome dele é romano, Rodney. Por que me persegues? Imagina Jesus te perguntando isso. Eu me enfiava debaixo da areia lá, nunca mais saía. Tipo avestruz, nunca mais tirava a cabeça de lá de dentro, não é verdade? Imagina a pergunta do Cristo diretamente, na visão única dele. Que resposta, hein? Um sujeito carregado de problema, porque o Estevão era um dos primeiros lá, porque o processo de perseguição em Jerusalém começou de tal maneira que as pessoas começaram a mudar de Jerusalém, aquelas que eram classificadas como cristãs, e se a gente tinha um inimiguinho também, a gente já aproveitava e dizia: esse cara é cristão. A gente fez isso na Idade Média de montão, né? Na Inquisição. O Tribunal Inquisitorial aceitava a denúncia por carta anônima. Eu não gostava de você, ou você não gostava de mim, a gente mandava uma carta. E os caras se traziam, não te diziam quem você foi, quem te acusou, porque era anônimo, e você confessava aquilo que você nem sabia do que se tratava. Olha que situação, né? É a condenação, né? Não há um julgamento, há uma condenação. Ele não fica se justificando, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ó, percebeu? Sai da escuridão e vai para a luz. Esse é o convite que o Cristo nos faz todos os dias. Sai de ti mesmo e vai para a coletividade. E a gente entendeu que era para ajudar todo mundo, fazer tudo para todo mundo. Não era. Muda a maneira de ver a vida, a começar de nós mesmos. Valorize-se. Veja a beleza que você é, a construção que nós fizemos até aqui. Todos nós. Mesmo caindo, o joelho ralado, nós nos levantamos e estamos aqui. A bagagem, né, às vezes a mala era sem alça e com fechadura, com problema, daquelas que abrem pleno aeroporto na hora que você vai embarcar, e você paga um mico miserável porque você está levando presente para todo mundo acima da meta que está instituída na entrada do país. E a gente se ajeita e não sei o quê. Não é verdade? Isso somos nós. Mas nós somos criaturas melhores do que isso, criaturas que conquistaram a possibilidade de estar aqui. Não é para qualquer um estar nesse planeta no momento em que nós nos encontramos. Nós já percebemos isso, não?
que o momento é momento de mudança e está chacoalhando a cada momento, né? Parece que a cada minuto a coisa vira. O seletor muda de canal, não lembra do seletor? Hoje nem tem, né? Você zapeia, mudar de canal, toda hora parece que, opa, mudou, está mudando, vai mudar, vai fazer, vai acontecer, porque é isso mesmo, é dinamismo puro, e nós somos essas criaturas que estão nesse momento. Por quê? Porque nós somos criaturas dinâmicas, adaptadas a dizer, não, tem que ir por aqui, vamos melhorar, vamos por aqui, vamos por ali, etc. Então a pergunta não podia ser outra. E não podia ser um mar de justificativa, que às vezes mas eu não estou preparado ou preparada. Se não tivesse preparado, preparada, não estava onde você está. Se nós não estivéssemos preparados, não estaríamos onde nós estamos. Simples assim. Tinha reencarnado mais para trás, desencarnado há mais tempo, estava na dimensão espiritual, eu já poderia ter desencarnado. Não é desse jeito? Tão simples quanto, se não está, é porque é importante para o momento, conforme diz Emmanuel no livro Leis de Amor, que a importância do ser é onde ele está para ser mais útil e melhor, a começar dele mesmo, a começar de nós mesmos. Então a pergunta para Jesus não precisa de justificativa, porque eu fiz, eu deixei de fazer, etc. O que o senhor quer que eu faça? As instruções acontecem até o ponto de que ele já está envolvido, Paulo já está envolvido em situações difíceis, porque o indivíduo primeiro teve que convencer a comunidade de que ele tinha mudado. Nós já passamos por isso, não? Você tem que dizer que não é mais do mesmo jeito? Às vezes dentro da família, né? E às vezes você vai tomar pela frente, se já que não tomou, é o quê? Está querendo virar santo? Pega a sua cama e leva lá para o centro. Tenho certeza que lá você é boazinha, bonzinho. Mas aqui não vem não, que eu te conheço. Que ótimo. Porque você me conheceu até hoje. E a partir de hoje eu estou mudando. E posso te oferecer mais. É uma questão de tempo. Sem convencimento, mas na realidade. Dificuldade é uma atrás da outra, até o ponto que ele vai um dia se deitar, dorme, se desdobra, como todos nós fazemos do corpo físico, e se encontra com quem? Com o cunhado. Se encontra com o cunhado, que está junto com a irmã, que já havia desencarnado também. O mentor do Paulo foi o Estevão, o cunhado que ele mandou executar, que se tornou o mentor dele, junto com Abigail. E o Paulo faz perguntas para Abigail, cujas respostas foram em 4 estágios. Ela disse: ama, trabalha, espera e finalmente perdoa. Por que deste jeito? Porque ele pergunta para Abigail nesse sonho, que ele guarda a informação de maneira consciente. Ele desperta, foi um sonho real, e ele guarda a informação. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ela vira-se para ele e diz: ama. Por que ama? Porque só o amor nos tira da posição comum. Faz a diferença na nossa vida. A ponto até de Jesus dizer o seguinte sobre a questão do amar: ouvistes? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Porém, eu vos digo o contrário. Ama os seus inimigos. Ora por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Que incrível, hein? Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Se te pedires para caminhares 1000 passos, anda outros 2000. Que isso era mandatório pelos romanos que chegavam no porto, o cara carregar a bagagem deles. Por isso que ele faz essas observações.
Veja Deus, que faz nascer o seu sol para bons e maus, e as suas chuvas caírem para justos e injustos. Por isso ama. Ama porque nós mudamos a história da nossa existência com amor e mais. Ajudamos as pessoas a mudarem as histórias delas, principalmente se elas, porventura, ainda estejam num estágio meio assim de desequilíbrio, sem entender por vezes os valores da própria existência. A atitude, a postura, os nossos desejos, as nossas energias e as nossas preces não vão mudar a pessoa assim, mas vão estar inserindo coisas novas, ideias novas, sugestões novas, energias novas que farão com que essa pessoa um dia faça mudança significativa na sua vida. Querem ver? A educação que recebemos dos nossos pais ou demos para os nossos filhos. Muitas das sugestões dadas não foram utilizadas, não é assim? A gente depois viu que se tivesse feito uns ajustes e usado parte da experiência deles, a gente poderia ter vivido até um pouquinho melhor. Não necessariamente todas, porque nós somos espíritos dinâmicos, né? Mas algumas coisas poderíamos ter utilizado. Mas ficou em nós, não ficou? Ficou o registro e nós utilizamos. Às vezes não coisas boas, porque às vezes eles tinham muitos problemas também, mas nos mostraram em determinados momentos como nós não deveríamos fazer. Quando a gente tem a possibilidade de reanalisar aquilo que foi vivido, a maneira como foi, de que forma a coisa aconteceu. E não era. Então, ama, diz ela para o Cristo, para o Paulo, mas tem mais. Ele pergunta, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ela diz, trabalha. Qualquer tipo de atividade no universo de Deus é trabalho. Qualquer ação no bem é o bem. Não tem bem maior, bem menor. É o bem. É o trabalho. A começar do trabalho em nós mesmos. Quando nós queremos fazer uma substituição de um hábito. Já viu como é difícil? Eu vou parar de falar mal da vida alheia, de reclamar do tempo, de reclamar das coisas, de reclamar do trânsito, de reclamar da comida, de reclamar da vida, de reclamar da minha casa, de reclamar da minha roupa, de reclamar do meu vizinho, de reclamar dos meus parentes, de reclamar de mim mesmo. Não vai querer mudar tudo isso de uma vez só, né? Uma coisinha de cada vez já está bom. Mas deu para citar uma boa quantidade de coisas que às vezes, né, a gente, não, é assim por causa que desse jeito, porque eu sou desse, e ainda tem uma melhor, eu sou assim por culpa sua. Bem que mamãe me avisou que eu não devia ter me metido com você. Claro, é um processo de terceirização. A gente faz isso desde que o mundo é mundo. A carne é fraca, o problema é o demônio. Percebeu? Sabe por que isso? Porque inconscientemente nós sabemos que nós somos bons, mesmo que seja inconsciente. Porque se nós somos frutos do amor, você sabe que você é bom. Você só ainda não se conscientizou totalmente. Mas não pode ser o fruto do amor ser algo completamente contrário à sua essência. Por isso a terceirização. Está na carne que é fraca, está no indivíduo que me atenta, está na tentação, que é o que eu gosto, né? Por isso que é tentação, senão eu não gostaria. Está na tentação, está nisto, está naquilo. Por quê? Porque a essência é boa. Isso serve como fatalidade evolutiva. Nós seremos bons, ponto. Mas eu não vou querer ser, mas vai, miserável. Vai ser bom
custe o que custar. Por quê? Porque a essência predomina na criatura. Então seremos bons, porque somos bons nela. E já mostramos isso. Demonstramos isso na história nossa atual. Quando é que nós vimos grupos interessados em preservar a natureza, em cuidar de animais, grupos que depois da passagem, isso tudo depois da passagem de Jesus, que se preocuparam com outras pessoas. Os enfermos não pararam de ser jogados de repente no chamado Vale dos Imundos para serem tratados. As pessoas que passavam fome não morriam à míngua, começaram a ter alguma coisa. Temos ainda deficiências no planeta, 900 milhões de criaturas que vivem na linha da miséria? Sim, nós temos, mas nós temos uma população de 8 bilhões de criaturas. Essas conquistas que deixam ainda à margem um número quase de 1 bilhão de criaturas vão ser eliminadas gradativamente com o processo que é nosso, que é seu, que é todo nosso, da bondade que vai brotando. Ah, mas eu não sou lá tão bom. Não importa, daquilo que se possa ser feito, a começar de um movimento, de uma prece, que é trabalho em favor do semelhante. Qualquer ação de nível mental ou execução, ela é um trabalho e merece respeito. E a divindade nos respeita. A divindade nos respeita. Porque nós fazemos uma conexão com ela. Por isso, valorizemos as nossas atividades. Mas eu vivo dentro de casa, eu vivo para o lar. Tem uma atividade tão grandiosa, tão significativa quanto essa? Tem. Qualquer atividade tão valorosa quanto essa. Mas tem valor, por quê? Porque a criatura está cuidando não só daquilo que diz respeito aos familiares que com ela se relaciona. Cuida de direcionamento de vida, dando parte da educação. Não é assim? E às vezes a gente acha que não é bom o suficiente e não tem trabalho. Ele volta a uma outra pergunta e diz: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Se espera. Esperança. Esperança não é não trabalhar. É trabalhar, ter paciência, sabendo que o esforço que está sendo feito hoje vai ter resultado amanhã. Nós somos essas criaturas que só nós, na condição de seres humanos, temos esta perspectiva, de termos esperança. Esperança no sentido de que, se nós temos a responsabilidade de colocar a semente no solo, temos a esperança em Deus que vai fazer com que ela cresça, se frutifique e dê possibilidade do alimento para as criaturas. É a esperança de que aquela semente vá se tornar uma árvore que traga frutos. Se isso é uma realidade em matéria daquilo que nós podemos plantar, imaginemos naquilo que nós somos. É a esperança que nós depositamos nas criaturas que porventura estejam sob a nossa responsabilidade. A esperança que nós temos nas pessoas que se mostram, por vezes, como verdadeiros exemplos de amor, de trabalho pela coletividade. É a esperança que a gente tem da renovação para que o dia seguinte seja melhor do que o dia que está ocorrendo hoje. Não é isso que nos mova quando nós estamos efetivamente voltados? Por isso ele diz: contra o desânimo, haja. Tenha a esperança de mudanças, mas continue trabalhando, continue com paciência fazendo. Paciência não é ficar esperando o resultado sem fazer nada, é dar o tempo para que o fruto amadureça. E finalmente ele pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E olha que ele não tinha, ele tinha a indiferença que era na base da chibata. Aí ela diz: perdoa. No Evangelho, no Novo Testamento, tem mais de 400 citações sobre o perdão, dada a importância dele.
O perdão te desliga das coisas do passado. O perdão quebra os grilhões, as correntes daquilo que aconteceu no passado. O alto perdão e depois de nós para com o outro. Porque quem não se perdoa, não perdoa os outros. O alto perdão porque nós somos frágeis, como Jesus diz na obra Boa Nova, do Humberto de Campos Espírito, pela psicografia do Chico. O ser humano é mais frágil do que mal. E a fragilidade é no desconhecimento de nós mesmos. Perdoe-se. E perdoe a criatura que um dia te ofendeu ou que nós ofendemos. Por isso o alto perdão. Para que a gente se libere na vida. Quem não perdoa vive a situação do passado, no presente, com a carga do conhecimento do hoje para se autoflagelar com o acontecimento inexperiente quando foi, por sua vez, vivenciado. Não é? Porque a experiência do hoje passa a ser cruel para a inexperiência do ontem. E a gente vive o ontem. Por isso que nós já falamos inúmeras vezes aqui, porque gostamos dessa colocação. Os nossos irmãos cariocas dizem o seguinte: quando você vê a figura e te dá aquela gastura, é porque tem problema com a figura. Você, quando parar a gastura, acabou o problema. Você não vai deixar de lembrar. Você lembra, mas a recordação já não tem mais importância. Como tinha, que era preponderante. Você não vai amar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai amar da mesma maneira que você ama o amigo. Mas você já não vai odiar mais. Mudou. Por isso, por que muda? Porque a gente se liberta. A gente se quebra as correntes. Se não, meu nego, só Deus sabe quando é que vai resolver essa parada. De repente tem que reencarnar junto. Já imaginou? Jesus, só Jesus na causa. Jesus na causa e perdão na ação. Resolve. Não carrega a situação junto, porque aquilo vira enfermidade. Né? Shakespeare é que dizia: quando a gente odeia, nós tomamos uma dose de veneno todos os dias esperando que o odiado morra. Não vou tomar essa dose maior hoje porque ele vai morrer mais cedo. Não vai. Né? Nós vamos verificando, vai nos fazendo mal. Da gastura vira gastrite, da gastrite vira úlcera, da úlcera vira câncer. Não é verdade? E o cara continua belo e fogoso passando na tua frente, ainda passa com o carro do ano, a gente está numa dureza danada, ele dá tchauzinho ainda. Quando encontra com a gente, pergunta se nós estamos bem de saúde. A gente quer matar um miserável e ainda tem que sorrir de vez em quando, porque nós somos criaturas elegantes. Né? Percebeu? Nós estamos... Por isso, olha a recomendação de um cidadão que tinha um problema que o pessoal queria matá-lo. Não era só dar chibatada, era matá-lo. Porque ele teve que sair de cidade às escondidas, porque o pessoal queria matá-lo. Porque ele estava interferindo nos interesses econômicos de certos grupos. Então, veja, perdoa, né? Ajuda esse povo e passa. Não se prenda. E é interessante notar que até na frente do Nero, quando ele vai ser julgado, não é? Que aqui está em foto do momento, essa é uma configuração feita por computador. Nero viveu 30 anos. Isso é feito por computador, das estátuas dele. Essa era o Nero, o cidadão que tocou fogo numa parte de Roma para tentar rearrumar lá e perdeu o controle e queimou mais coisa do que ele queria que queimasse. Né? E que depois reencarnou e foi presidente, aliás, muito bem sucedido de uma grande siderúrgica no mundo.
Você vê como as oportunidades surgem das mais diversas maneiras, não é? Mas esse era o Nero, mas diante dele, né, não havia o que, de repente, se intimidar, porque havia confiança em si mesmo e, acima de tudo, esperança. Acima de tudo, esperança. Eu não termino aqui. Nós não terminamos aqui. Nós somos uma história que chegou aqui e daqui nós vamos dar continuidade. Tanto é que a confiança e a esperança dele naquilo que Jesus havia trazido era tamanho. Aqui está o Paulo também, foto da época. Isso feito através de computador. Esse era o Paulo, né? O apóstolo, feito através de computador, que na hora que o soldado, porque o Nero mandou que ele fosse decapitado, interessante que ele é decapitado no ano de 67 e o Nero desencarna no ano de 68. A hora que ele ele mandou fosse feita a decapitação dele, que o soldado levantou a espada, dado a vibração do indivíduo, imagina a energia positiva do Paulo, dada a vibração, o soldado deu uma titubeada. Ele ia desferir o golpe, mas ele titubeou, dado a energia que o indivíduo emanava, que envolvia o próprio sujeito que era o executor dele. Não foi Jesus que disse? Eles não sabem o que fazem. Imagina, o cidadão estava crucificado. Dizia para os caras que estavam zombando dele e que o haviam crucificado. Eles não sabem o que fazem. Mas intercessão junto a Deus em favor das criaturas que o haviam crucificado. O soldado deu aquela titubeada e ele virou para o soldado e disse assim: cumpra com o teu dever. Isso é forte, hein? Imagina, o sujeito está com uma espada dando uma bobeada e você diz: agora é hora de eu dar no pé. Você vira para o cara e diz: cumpra com o teu dever. A gente tem que estar com muita solidez, né? Tem que estar muito esperançosa quando nós viramos para uma situação de menor efeito e assumimos uma posição, tomamos uma atitude. Aliás, é Jesus que vai nos ensinar isso. E os cristãos foram parar exatamente nas arenas em relação a serem devorados por feras pela esperança que tinham no Cristo. Lembrando o próprio Chico, não é tão impressionante esses instantes da história, e o Chico dizia o seguinte: Jesus não nos pediu muito para nós que estamos nesse período. Ele não pediu que a gente se sacrificasse, nem tampouco escalasse o Everest. Ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Sem sacrifício. É ele que vai ensinar a começar no lar. A gente trouxe essa obra Jesus no Lar, que vale a pena quando você tiver a oportunidade de estudá-la. Jesus no Lar, onde é no lar que ele começa a mostrar as condições da esperança nas criaturas, nelas mesmas e de nelas para essa sociedade menor, que é a sociedade da família. Que às vezes a gente não tem a oportunidade mais da convivência, porque, né, parte dela já partiu para a dimensão espiritual, uma outra parte não está conosco nesse país, mas que nós temos laços com a família renovada, que são os amigos, as amigas que nós vamos fazendo aqui, não perdendo o contato com essas pessoas que por vezes ainda estão nesta dimensão que nós nos encontramos através daquilo que é possível ser feito. Essa é a beleza dessa relação que leva a esperança na renovação das pessoas, na renovação das criaturas, na renovação dos propósitos. Por isso, recomendação de Jesus: seja diante dos problemas da vida o seu falar sim, sim, não, não, nos lances graves que possam estar acontecendo, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. Continua dizendo ele: o broto tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Por isso que Jesus é realmente a esperança de todos nós.
foi a esperança para o Paulo, continua sendo a esperança para o nosso mundo, continua sendo a esperança para todos nós. E efetivamente, ele conta conosco para que nós façamos a nossa parte, porque da parte dele ele vai fazer a complementação. Muita paz a todos.